7 anos no mercado financeiro, era motoboy. Motoboy, meu jovem. Perdi um ano da minha vida procurando facilidade no mercado. Ter a disciplina foi o que mais me ajudou mesmo a virar o jogo de verdade. De onde veio essa disciplina? Na real, eu sempre gostei de aprender com os erros dos outros. O que eu vou falar aqui não é pra você, de repente, fazer igual. Eu resolvi arriscar, né? Então, quando eu comecei a ter resultados, eu tinha uma moto. Agora, eu vou vender a motoca e vou jogar no trade. Vou preparar aquilo que a galera mais tem dificuldade, que a galera mais gosta também, que é operação na abertura de mercado, né? Então, eu costumo dizer que o mercado abre 9 horas, mas o trade de abertura, ele não começa às 9, começa muito antes. Às vezes começa pra mim um dia antes. Fala, meu jovem! Vamos começar mais um episódio do melhor podcast do mercado financeiro, o melhor podcast de traders, e a conversa hoje vai ser boa. Vai ser boa. Senta aí no seu sofá. Se você precisar dar um pause, corre lá na cozinha, pega a pipoca Yoki. Eu não sei o automarca de pipoca, também não conheço. Também não recebo nada da Yoki pra falar da pipoca, né? Põe na panela, óleo, até cobrir a pipoca, mas não põe muito não, porque senão é colesterol, tá? Joga sal, tapa a panela, põe no fogo baixo, deixa estourar na paz e depois vem comer e assistir o episódio, porque hoje tem história, tá? E já que você ainda não se inscreveu no canal, inclusive, já aproveita quando você pausar, vem aqui no botão do lado esquerdo inferior do seu vídeo, ó, inscrever-se, aperta o botão, ativa o sininho também para você receber as notificações de todos os episódios, todos os cortes que a gente traz aqui para você, beleza? Deixa o like e manda também o Ctrl+C, Ctrl+V no link para aquele grupo de mercado financeiro seu que só tem maluco e que precisa ouvir boas histórias de gente que cresceu dentro do mercado financeiro para mostrar que não é uma questão de e se, é uma questão de e quando, se você dedicar, beleza? Sem mais delongas, ele que eu não quis nem conversar com ele muito assim nos bastidores para não esquecer das coisas aqui, tipo, né? Porque às vezes o cara me conta as histórias, chega na hora do episódio eu pulo as histórias, eu esqueço, enfim, né? Ele que tem uma filha de 12 anos, mas ele deve ter uns 20 e poucos. Quantos anos será? Não fala não. Tá há quanto tempo no mercado financeiro? Agora você pode falar. 7 anos. 7 anos no mercado financeiro. Já pelejou pra caramba. Era motoboy. Motoboy, meu jovem. Motoboy. Danilo Time Grande. Obrigado, cara, por ter aceitado o convite. Obrigado por estar aqui para compartilhar um pouco da sua história, um pouco do seu conhecimento com a gente. Obrigado, eu que agradeço aí pela participação, pelo convite. E boa. Vamos lá trocar ideia. Bora. Cara, eu encontrei esse cara lá embaixo na portaria, aí tinha 2 mulheres com ele. Aí beleza, né? Falei, sei lá, tipo, namorada e cunhada, esposa e cunhada, alguma coisa. Não, era esposa e a filha dele. Aí eu olhei pra ele e falei, maluco, como você tem uma filha desse tamanho já? Cara, você tem quantos anos? Tenho 31 anos. Você tem 31, foi pai com? Com 18. 18 anos. Com 18. Acelerado. Acelerado. Do jeito que você andava lá nas ruas de motoboy, a 200 por hora. Isso. Isso aí. Cara, como é que você foi cair no mercado financeiro, meu? 7 anos? 7 anos, você começou em 2018 ali, então? Isso. Conheci ali finalzinho de 2017, mas comecei ali a estudar mesmo em 2018. Então, quando eu trabalhava de motoboy ainda, e eu tinha um barzinho. E aí tinha um cliente que sempre ia lá. E esse cliente, ele era famosinho assim no Instagram. E aí eu olhava stories dele, né? Comecei a acompanhar, seguir. É até hoje? Eu não acompanho mais. Tá, você não sabe mais. Acabou que não acompanho mais. Tá. Mas deve ser. E aí ele mexia nos gráficos lá, só que eu nunca fui de ficar perguntando pra pessoa, o que é isso aí e tal, o que é isso aí. Só que um dia ele deixou o nome aparecer lá. Deixou o nome aparecer, aí eu fui pesquisar no YouTube, né? Aí você foi atrás. E o nome era IK Option. Eu ia te perguntar se não era OB. Tá. Isso mesmo, cara. Boa. Opções binárias. Então começou por OB, então. Comecei por lá. Uhum. Então, cara, minha escola do Price Action ali foi tudo ali em OB. Tá. Aí eu percebi que realmente não era assim um mercado, né? Era um jogo mesmo. Assim, pra mim, eu entendi como jogo. E acabei saindo de lá. Mas fiquei uns meses. Mas aprendi bastante coisa. Você aprendeu que
O Parque Expo até funciona, mas tem que ser no lugar certo, né? Tem que ser no lugar certo. Entendi. Não Boa. pode ter o tempinho ali pra atrapalhar. E aí você fez curso? Você Cara, começou a procurar, você foi fazer curso? Como é que é? Cara, eu zerei o YouTube de todas as formas que você Assistia achar. de tudo que é jeito. De tudo quanto é jeito, zerei o YouTube. E o conteúdo nessa época que você assistia era só de OB? Só de OB, cara. Não tinha ninguém de mercado assim que Aí pipocava pra você na tela? Então, aí com os próprios traders de OB naquela época ali, eu conheci o Forex também. Tá, Né? tá. Com os próprios traders de OB ali, de opções binárias. Os caras eu conheci o Forex. já tava migrando, já tava saindo de também. OB. É. Boa. Já tava migrando também, aí falava de Bitcoin e tal, mas aí criptomoedas eu nunca fui a fundo, assim. Tá. Mas aí fui pro Forex, fiquei um tempinho, e aí em 2019 conheci a B3. Tá. Isso aí você tinha 24 anos. 7 anos atrás? Você tá com 31. Por aí, 31 agora. Pô, 23, 24. Tá. E você falou que viu o cara mexendo na lanchonete, no restaurante. Eu vi os stories dele, então ele operava mesmo. Tá. Ele operava e mostrava os resultados dele lá. Tá. E aí eu olhei o nome lá, IKEOption, e fui pro YouTube. Mas você fazia o que nesse restaurante? Ele era de vocês? Você trabalhava nele? Você era empregado? Como é que era? Sim, era nosso. No bairro mesmo, lá no Capão. Tá. Um bar-adega, né? Que aí virou só bar depois. A Tá. gente fazia um pagodinho lá no final de semana. Vendia um espetinho. E você fazia entrega também? Essa parada do motoboy é E aí, dessa época? Motoboy eu já sempre trabalhei, cara. Desde... Não, é 5 anos de motoboy. 5 anos de motoboy. Então, eu comecei motoboy ali em 2014, mano. 2014. Tá. Mas e aí, qual que era a sua ideia? Era tocar o restaurante ali com a sua família e também operar? Era isso? Era os dois ou tipo, você já pensava e falava, mano, acho que eu vou vazar fora desse negócio aqui e vou ficar só no mercado? Que na real, assim, eu conheci o mercado ali e eu vi que o cara não ganhava muita grana, né? Tá. Então eu não sabia que dava, enfim, pra ganhar um dinheiro legal. Ele ganhava pouquinho, então pra mim eu via como uma próxima renda também. Tá. E eu não queria mais trabalhar como motoboy, foi até por isso que eu abri o bar, né? Só que aí meio que aí veio a pandemia depois ali, deu uma estragada nos planos. Quando tava começando a virar, né? Graças a Deus, né? É. E o que aconteceu, cara? Tipo, quando a pandemia veio, você tava pronto? Não tava. E aí, velho? O que você fez? Foi tipo... Cara, O que passava na sua cabeça, assim? Cara, e o que você fez? Foi um desespero mesmo, né? Foi um desespero, porque também não dava pra trabalhar na rua de motoboy, não tinha serviço, tudo parou, São Paulo parou, barzinho também não podia abrir, e o que me ajudou foi que a dona lá do espaço, ela falou que não precisava pagar aluguel na época. Tá. E aí o que ajudou a gente foi isso, mas foi sufoco, foi perrengue ali. E aí vocês faziam só delivery Isso aí, na pandemia? Como é que foi essa parada? aí na época das lives, né, na pandemia que tinha live, Sei. todos os cantores e tal, e aí nessa época a gente entregava caipirinha. Então minha esposa fazia e eu entregava. Tá. Entregava só caipirinha. Então a gente viveu disso aí. E você continuava estudando? Estudando continuava operando? Também. Sim. E quando foi que você largou tudo? Você falou assim, agora tchau restaurante... Demorou um tempinho, já foi 2021 ali. Tá. 2021 que eu me preparei mesmo pra largar tudo. E aí, no final da pandemia, quando começou a liberar as coisas, ali aos poucos começou a voltar, as empresas começaram a voltar, né? Acabou o lockdown. Por sorte também, eu consegui vender esse bar. Consegui vender esse bar aí, que foi uma ajuda também muito boa pra gente naquele momento. Boa. Tá. E aqui, falando nessa questão de família, né? De esposa, enfim, você tinha filho, você tinha... Sua filha era mais nova ali, né? 3 anos mais nova, então, 4 anos mais nova, né? De 21, de quando você foi vender, enfim. Você não tinha medo de dar errado, não? Tinha, cara. Porque tu vendeu... O restaurante você já dominava há anos. Você viveu ali no meio já, enfim... Sim, não te dava mano, se eu errar a mão aqui agora, ferrou, eu vou, como se diz, vai afundar eu e todo mundo. Foi uma válvula de escape ali vender ele, pra gente conseguir um dinheirinho legal, tá. Na época.
Foi o que a gente viveu ali por um ano. Esse dinheiro da venda do bar durou um ano na nossa mão. E eu já não fui direto pro mercado. Eu já sabia, né? Já vinha de percas ali e tal. Então eu já sabia que não dava para viver só do mercado naquele momento. Então eu trabalhava de motoboy à noite, entregava pizza. Mas eu tinha que fazer virar o mercado. Tinha que fazer virar. Então tinha que estar lá todo dia, das 9 às 11, das 9 ao meio-dia, tinha que estar lá no gráfico, operando e estudando. E aí tu estudava nessa época, tipo, quanto tempo? É uma pergunta que você deve receber muito. Sim. O cara fala assim, mano, eu trabalho, tenho 1 hora pra estudar, é suficiente? Enfim, como é que é? Na sua situação, você estudava quanto tempo nessa época aí? Nessa época aí, cara, como eu comecei a trabalhar à noite, né, que o delivery ali deu bastante, eu estudava o dia inteiro. Então, de manhã, era a operação, e aí perdia, e aí tinha que pegar a tarde para estudar. Só que eu lembro também, cara, que eu perdi um ano da minha vida. Esse ano foi voltando ali para trás, em 2019, foi procurando facilidade no mercado. Então, eu procurei muita facilidade. Então, quando eu conheci a B3, foi pelo Profit, aquele negócio bonitinho e tal, regra de coloração, indicador de seta. Então, eu procurei muita facilidade. Então, todos os indicadores que você imaginar de regra de coloração, eu testei tudo, cara. Zerei o YouTube, então eu só perdi tempo com isso, procurando facilidade, né? Tá. Eu lembro que minha esposa trabalhava nessa época e todo dia ela chegava do serviço, aí eu falava, ó, hoje eu achei um negócio ali, que acho que vai. Mas nunca ia. E nunca foi por causa de indicador, mágica, nada? Você nunca Não. encontrou nada e falou assim, não, isso aqui é Não, melzinho. cara, nunca Fácil. foi. Só de fato quando eu comecei a entender mesmo as movimentações do gráfico. Mas quando que você descobriu isso? Porque tipo assim, vamos lá, beleza, você passou 1 ano tomando ali na cabeça, isso aqui colore, agora esse negócio vai mágica, é o que vai dar bom, é o que tava faltando aqui pra mim, né, pra eu poder dar certo e tal. O que teve que acontecer pra você falar assim, não, cara, o negócio é hard mesmo, é difícil, eu vou ter que ralar muito pra conseguir dar certo nesse negócio aqui. Sim. Né? Você quebrou, teve algum fato específico assim que aconteceu ou não? Cara, eu nunca perdi muito dinheiro assim, porque eu nunca colocava muito. Era sempre de 1.000 em 1.000, né, de 2.000 em 2.000, e durava bastante tempo, porque eu já tive dias de fúria, assim, obviamente. Sim. Mas eu sempre tive essa disciplina de operar pouco, de saber. Nunca foi um trabalho pra mim, às vezes. Tem muitos traders que tem um vício, né, de clicar, ficar o dia inteiro e tal. Eu nunca tive esse vício, nunca tive esse problema. Então, eu sempre operei pouco ali. Então, consequentemente, eu durava bastante até com um capital de 2.000, né, testando esses indicadores e tal. Você não perdia 2.000 num dia, né? Não, durava Entendi. bastante ali, 3 semanas, um mês. Tá. Você considera que isso aí foi essencial para você ter dado certo hoje? Fale você ter durado. Sim. Sim, então ter a disciplina foi o que mais me ajudou mesmo a virar o jogo de verdade. A desenvolver. A desenvolver. Só que aí, de fato, quando eu larguei os indicadores, né? Larguei os indicadores e falei, não, cara, tem que entender, tem que ser profissional no negócio. Tem que entender, então acompanhava alguns traders e, cara, ninguém falava de indicador, ninguém falava de nada. Era todo mundo Fibonacci pra cá, Fibonacci pra lá, e suporte e resistência e tal, e eu já sabia o price action todo, já vinha ali do price action todo. Enfim, aí eu comecei a dar certo, cara, final de 2020, quando eu falei, cara, eu vou operar só a favor da tendência. E aí você assistia vídeos no YouTube e todo mundo falava, você tem que ir a favor da tendência, tem que ir a favor da tendência. Tá. Então eu comecei a operar só a favor da tendência, só pullback nas médias. Tá. E até hoje é assim? Não, hoje mudou o operacional, né? Boa. Hoje mudou. Boa. Isso é muito interessante ele falar, porque para quem tá no mercado há mais tempo aí também, sabe que o mercado brasileiro, principalmente, e isso vai acontecer em todos os mercados, né? Ele passa por mudanças. E não é que, tipo, mudou, ele nunca mais vai ser igual foi um dia. Não é isso. É um ciclo. Isso. Né? É tipo uma roda gigante. Uma hora tá lá em cima, outra hora tá no meio do caminho, outra hora tá lá embaixo, depois ela tá no meio de novo, de repente ela tá lá em cima. O mercado é assim, né? E olha que interessante, ele contando que
em 2020, por exemplo, no fim de 2020, quando ele começou a operar a tendência, né? Vou operar pullback nas médias, etc, enfim, tava funcionando pra cacete, Tava funcionando bem. né? Aí comecei a ter resultado. Boa, Mas Boa. aí, resultados pequenos. tá. Resultados pequenos ali. Então, com um contrato mesmo. Na época até... Hoje eu creio que não dá pra operar um contrato mais. Mas naquela época era um contrato. Tá, Um contratinho. boa. E você acha que a gente recebe muita mensagem de gente assim, fala, cara, com quanto de dinheiro eu preciso pra começar? Sim. Eu costumo falar que até pra pessoa que, bom, é bem sucedida na vida, cara. Às vezes, essas pessoas não escutam muito, né? Não. Não é? Elas gostam de perder o dinheiro por conta própria, mesmo sem Isso. ouvir ninguém. Mas eu sempre acho interessante começar com pouco. 2.000 ali pra operar índice, Uhum. já tá bom. Tá. Porque tem gente que começa já no mercado e já quer ganhar muito, né? Então, esse problema eu também não tive no meu início. Eu Boa. queria até, eu sonhava baixo até. Eu queria fazer, às vezes, R$200 ali, pra mim já tava bom. Porque a situação era mais apertada e, tipo, você fazia as contas, pô, R$200 por dia, no final do mês dá um salário legal. E trabalhando só de manhã e tal, de tarde eu faço outra coisa, né? Então, meus planos no início era bem baixo, né? Na real. Cara, mas É um caso diferente, né? Normalmente a galera faz o contrário. Né? É. Não sei o quê, muito realista. Duas coisas que eu ia te perguntar. A primeira é assim, de onde veio essa disciplina? Por exemplo, o pessoal que eu ouvo aqui, a maioria já sabe a minha história. Comigo não foi assim. Eu Sim. era indisciplinado até o grau máximo que podia ser, eu era. Né? Então, assim, dia de fúria, eu não tinha dia de loss, eu só tinha dia de fúria. O dia de loss era o dia de fúria, o dia que eu perdi era fúria, era assim. Devolvia tudo, a semana inteira, mês, tudo. Não, eu quebrei em 42 minutos, eu perdi tudo que eu tinha. Sim. Você vê o nível do dia de fúria era brabo, era fundo, Sim. né? E a maioria das pessoas que já vieram aqui também, e a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente, Sim. né? Elas não têm essa disciplina de cara de falar assim, não, pô, R$2.000 dura muito pra mim, Então, entendeu? Você sabe explicar o porquê? Tipo assim, você fala, sei lá, veio da minha mãe, não, eu tinha medo sei lá, eu tinha filho pra cuidar, caralho, eu morria de medo de faltar alguma coisa em casa, enfim, o que passava na sua cabeça? Sim. É que, na real, eu sempre gostei de aprender com os erros dos outros. Claro que eu errei muito também pra aprender e tal, mas eu sempre aprendi mais com os erros das outras pessoas. Então, eu consumi muito o YouTube no início. Muito, muito. Então, eu já ouvia falar em dia de fúria, essas coisas, de não seguir gerenciamento. Então, tipo, todo mundo falava gerenciamento. Então, então tem que seguir o gerenciamento. Então, por aprender com os erros das outras pessoas, eu tive mais essa facilidade. Top. Diz que sábio é quem aprende com o erro dos outros, né? Cara, caso foi feito pra dar certo no mercado, basicamente. Claro, não dizendo que ele não se esforçou. Sim, óbvio. A cultura do cara, muito bom. Claro, porque isso aí faz toda a diferença, né? Sim. Eu ouvi também isso. Todo mundo. Só não fazia. Tá tudo bem, né? Só não fazia. É o que geralmente as pessoas que têm uma grana, grana começa no mercado. Fazem. Não vai colocar 2 contratos, um contrato, não vai. Hoje mesmo tô montando um plano de trading de uma galera da mentoria. Aí tem um maluco lá que só opera cripto, tem mais de R$300.000 ali e tal. Aí, e aí, tá, como é que tá os últimos meses? Não, só loss. Aí, falei, então beleza, vai começar então aqui. Nossa, o cara pulou dessa altura, ficou brabo. Ele falou, não, você tá louco? Não vai. Ele falou, não, moço, mas desse jeito eu não faço dinheiro não. Eu falei, não, é o seguinte, você tá fazendo dinheiro desse jeito? Não. Então vamos começar lá embaixo e depois a gente sobe. Vamos perder pouco. Senão você vai perder dinheiro seu tudo. Né? E já perdeu antes e parece que tá querendo perder de novo. Então assim, é um negócio complexo de se trabalhar. Complexo. Né? E aí falando em complexidade, você falou que, pô, você pensava assim, se eu fizer uma média de R$200, eu fecho o mês com 4.000.
por exemplo, Isso. né? São 22 dias úteis em É. regra no mês, vai falar R$ 4.000 ali, Isso. né? mais É claro ou que menos. essa conta é uma conta que a gente faz meio... Uns 13 e pouquinho, vai. né? É uma É. conta meio de Excel, uma conta de padeiro, que a gente acha que vai ganhar todo dia, que vai ter oportunidade todo dia, etc, aquela coisa, né? Mas beleza, pô, 4.000. E aí, assim, você falou, pô, na época eu sonhava baixo. E, meu, não tem tanto tempo assim. Não tem. Mas e aí, como é que foi tempo. isso, assim? Porque, pô, achei 4.000 e tal. Aí, de repente, tu começa a crescer e ver que... Ô, mano, porra. As coisas... E aí, como que foi? Você não estranhou? Ou as coisas foram acontecendo de forma natural e você conseguiu levar de boa? Enfim, como é que foi essa transição de estar voando baixo e de repente olhar pra cima e falar, nossa, mas tem espaço demais pra eu poder subir? Sim, então vai acontecendo aos poucos, né? A gente vai sentindo, a gente vai vendo outras pessoas também, né? Ganhando bem, ganhando um dinheiro legal, e a gente vai vendo que sim, é possível, cara. E às vezes, tipo, o que eu tinha muito na minha mente pô, o trade que eu faço R$ 100, cara, vou conseguir fazer 1.000 com esse mesmo trade. Tá. Vou conseguir fazer 1.000. Com esse mesmo pullback que eu tô pegando aqui, cara, se eu colocar uns 10 contratinhos lá, eu consigo fazer 1.000. Boa. Então esse foi o meu pensamento. Com a mesma operação que eu fazia R$ 100, eu poderia fazer 1.000, poderia fazer 2. Com dinheiro pra isso, né? Com dinheiro pra isso, obviamente, né? Tá. Então, mas demorou um pouquinho ali. Boa. Demorou um pouco pra chegar nos 10 contratos. Tem uma história legal pra falar. Tá. Você quer contar? Vou contar então. Já conta aí Tá. que o negócio é de história, fi. Bom, antes de eu contar, já vou falar que o que eu vou falar aqui não é pra você de repente fazer igual, que vai dar certo pra você. Bom, deu certo pra mim, eu resolvi arriscar. Então eu sempre fui de ouvir muitas músicas e rap, trap, essas coisas, e sempre me jogou pra cima, né? Então, tipo, até nos dias de perca, que eu ficava tristão, colocava o fone, aí eu ouvia umas músicas de motivação, essas coisas, e no outro dia eu tava pronto de novo, né? Então, quando eu comecei a ter resultados, eu operava ali uns 5 contratinhos, ganhava uns 200, 300 reais por dia, de boa, tranquilo. Juntei um dinheirinho, juntei um capital e resolvi dar uma arriscada. Qual que era a arriscada? Eu tinha uma moto. Nessa época eu falei, agora eu vou vender a motoca e vou jogar no trade. E aí, isso que eu tô falando, foi o que eu fiz lá atrás, deu certo pra mim, então não é história que de repente pra você fazer, eu me preparei muito pra isso, né? Então sempre que eu conto ela, eu gosto de falar isso, que eu me preparei muito pra esse dia, juntei um capital, e falei, se der errado, eu dou a entrada em outra moto, parcelo em 48 vezes e compro outra, né? Então joguei no trade e comecei a operar 10 contratos. Fiquei com 15 mil ali de capital na corretora e comecei a operar 10 contratos. Tá. E aí eu aumentei ali os ganhos, comecei a ganhar uns 500, 600 por dia. Porque eu sempre trabalhei ali como parcial, então sempre ganhava um pouquinho menos, mas dentro do plano sempre. Então eu resolvi arriscar. Boa. Alavancar até o rabo, né? Até o rabo. Mas é o que eu falo, né? Eu classifico gerenciamento de risco em 3 fases, né? A fase de alavancagem, a fase de consolidação e a fase de consistência. A fase de alavancagem é a primeira fase, é a que a maioria das pessoas tá. É a que eu tava, só que eu não sabia trabalhar a alavancagem e também não tinha muito simancol, sabe? Era meio burro mesmo, né? Então, assim, quando o Danilo pega lá 15 mil reais e ele vai e fala, meu irmão, 15 conto, eu vou operar 10 minis, ele sabe que ele tá alavancado. Sim. Ele faz consciente, né? Fala, Danilo, nessa época quando você perdia quantos por cento do seu capital? Sei lá, quanto dava? Quanto por cento dava? Dava uma bala, né? Dá bastante. Se a gente for falar de porcentagem, dá bastante, né? Então, perdi ali 500, 600 reais também. Perdia... Bastante. 5%. Tô ruim de matemática, né? 5%. 2,5%. 2,5%? Não. 500 reais? Não, hein? Eu também sou ruim de porcentagem. Mas é isso mesmo, é 3%, 4% mais ou menos, 600 reais, 500, 600 reais, 3 ponto alguma coisa, 4 ponto alguma coisa, Sim. né? Então assim, e assim, você perdia pouco, né, velho? Pouco é porque... Porque, tipo, tu operava 10 mil pra perder 400 conto, tu conseguia... 2 loss, às vezes. Porque
quando você... Stop curto. Quando eu comecei a operar, então, pullback, né? Operar só tendência, tinha dia que eu nem clicava, porque tinha dia que não tinha. Tinha dia que o mercado abria gap de baixa, subia, caía em linha reta e não dava pullback, então não tinha operação. E era dólar ou índice isso aí? Só índice. Só índice. Só índice. Dólar, porque também o dólar é pesado, muito mais pesado, né? Não, o dólar eu vim operar em 2023. Né? Tá. E aí, isso é uma alavancagem totalmente consciente, né? Isso. E assim, e já sabendo, se der merda, o que eu vou fazer? Eu vou comprar outra moto, vou parcelar em 48 vezes. Já era. E é isso. E aí não paga de novo. Cara, se a gente parar pra pensar, tem uma coisa que eu gosto muito, que é assim, quando você tem pouco, você precisa tomar mais risco. Tem que tomar mais risco, né? É inevitável. Sim. Você vai ter que tomar mais risco. É lógico que quanto mais longe do risco da ruína você tiver, melhor. Melhor. Né? Agora, é diferente, né? Quando, por exemplo, quando eu comecei, quando você começou, enfim, o percentual de risco que a gente tinha tolerância era mais alto do que hoje. Mais alto. Né? Hoje tu fala assim, Danilo, tu vai perder 5% aqui nesse trade. Aí você vai olhar e fala assim, 5%, mano, não vou essa muita porra, coisa, tá né? maluco? Tipo, não vou. Né? Sim. Então, assim, são fases, né? Só que essa alavancagem tem que ser feita de forma responsável, né? Totalmente. Ela tem que ser feita de forma consciente, de forma responsável. Tem que ser calculada matematicamente. Às vezes o Danilo, não sei nem se você fez essa conta no papel. Você fez no papel, você fez só na cabeça. Na cabeça mesmo. Então, quantas pessoas vão conseguir fazer isso na cabeça e conseguir de fato, né? Então, assim, o ideal, colocar no papel. Vasco, você era o cara que colocava no papel? Não, também não. Mas é aquilo. Não sou exemplo, sou modelo. O ideal é que você coloque no papel. Né? E aí faz as suas continhas lá e boa, você já sabe exatamente onde você tá. Se der merda, o que você vai fazer? Se der errado, o que você vai... Se der certo, o que você vai fazer? Isso. Deu certo. Deu certo. Estamos aí, firme e forte. E aí começou a diminuir a mão quando? Quer dizer, diminuir a alavancagem quando? Hoje, né? Fui no talo até... Eu nunca gostei de ter muito dinheiro na corretora, né? Eu falo isso até pros mentorados. Sim. Né? Nunca gostei, não por medo, não por nada mesmo. Sim. Costumo dizer que corretora não é conta de banco, né? Nossa conta bancária. Você deixar o dinheiro parado à toa, né? Então nunca fui de deixar toda a grana lá. Até pra não dar chance pro azar também. Tá. Né? Mas fui começar a trabalhar mais tranquilo assim em 23, 24 mesmo. Boa. Outra fonte de renda, você começou a construir. Você tem? Eu tô perguntando. Sim. Você tem. Hoje tem. Tem. E começou a pensar, começou a construir ela quando? Ano passado. Ano 24, passado. Até ano passado não tinha. Não. Ano passado que começou a construir outra fonte de renda. Só day trade e o educacional. Tá. E o educacional você emendou quando? Cara, o educacional foi em 23. Tá. 23. Ali já operava os 10 mini já, os 15. E eu comecei com sala. Tá. Comecei com sala. Com uma pessoa. Assim que é bom. Essa pessoa tá comigo até hoje, né? Um abraço aí pro Nato. Tá comigo até hoje. Foi o primeiro. Ô, Nato, você paga a sala até hoje, mano? Você não pode pagar a sala não, viu? Se você paga, já fala pra ele, mano, não vou pagar. O Vascão falou que não vou pagar a sala mais. Paga a sala? Paga. Tem que pagar mesmo, filha da puta. E o pior que tem que pagar mesmo, caralho. Lógico. O Robson também tá comigo. Inclusive o Robson renovou hoje. E trabalha com você ou não? Não. Não tá trabalho. Só na sala? Só na sala. Boa. E mentoria eu não tinha vontade de fazer. Era só sala mesmo. E aí mentoria foi um amigo de infância que descobriu lá meu Instagram. E a gente estudou junto. Ele falou, mano, tá maluco? Você opera, mano. Você tem resultado. Tô acreditando, você não falou nada pra mim. Eu falei, não falei pra ninguém. É sempre assim, ele não né? me ensina e tal. E aí a primeira mentoria foi com ele. Boa. Eu enrolei ele aí uns 2 meses. Eu falei, não, deixa eu preparar a mentoria. Quando você começou sala, não te trabalhou, não? Cara, a sala, ela sempre me ajudou, na verdade. Porque sempre me ajudou. Porque eu não posso fazer cagada, né? Boa. Não posso fazer cagada. Tem pessoas lá sabendo o que eu tô fazendo. Boa. Então não posso fazer cagada. Então ela sempre me ajudou, na real. Sua sala hoje tem microfone aberto? Como é que é a parada, ou não? Na de você B3 deixa? não. Fechada. A de Forex eu deixo. Vai, por quê?
Porque a de Forex ali de manhã cedo, às vezes o pessoal tá mais com sono e é só mentorados também. Dá menos dor de cabeça. Dá menos. A de B3, se deixar aberto, Aí carnaval. Não dá. Aí o pessoal já tomou café, já. Tá, tá. Boa. E essa... Só pra gente continuar nessa trajetória aqui, que já a gente vai pra tela do Danilo, tá? Pra gente trocar uma ideia com ele, pra ele explicar pra nós, basicamente, minimamente, como ele opera. Não vá achando, o Danilo hoje vai entregar o ouro aqui pra mim e eu tô pronto amanhã, já sei o que ele faz. Igual o cara mandou pra mim esse dia no Story. Já assisti todos os seus podcasts, sei como você opera. Desesperei, cara. Peguei o print, postei no Story e falei, gente, não faz isso não, pelo amor de Deus. Vocês não têm a mínima ideia de como eu opero, vocês estão viajando. Sim. Às vezes é porque o pessoal fala, eu uso as mesmas médias que você, então eu opero igual você. É só usar as médias. Põe a média no gráfico, só põe acabou. Pronto. Não sabe nem as regras. Exato. Mas ele vai dar uma palhinha boa pra nós aqui, viu? Vamos. E nunca sua esposa nunca te pressionou? Você nunca teve assim, você nunca chegou num ponto assim que, tipo, você falou, mano, tá dando muito errado, e ela tava ali, tipo... Na real... Como é que era isso? Na real, por mim mesmo, cara, eu já tentei várias coisas na minha vida, né? Até faculdade eu já fiz, já abri barzinho, já tive loja de roupa que durou 2 semanas. Tá. E tudo eu desisti. E do day trade eu também ia desistir. Mas na real ela não deixou. É mesmo? Ela não Como é que esse rolê conta essa história direito? Ela não deixou. Então eu pensava em desistir porque eu chorava, cara. Parecia uma criancinha mesmo. Chorava na frente do computador. Tipo, caraca, perdi de novo. E o mercado andava. Mesmo assim eu perdia. E eu falei, vou desistir. Ela vai desistir. E vai fazer o que agora? Vai fazer faculdade de novo? Não sei o quê. Vai desistir? Não vai desistir não, vai continuar. Então ela não deixou. Ela mesmo, cara? Foi primordial ali, me segurou. Tá até chorando. Que pica, velho. Não chora não, que nós é chorão. Não, ele tá louco. Eu sou cagão, não aguento ver gente chorando, não. Eu também. Então foi ela que segurou. Foi ela que segurou. Que legal, velho. Segurou. Que então top. Ela sempre viu o potencial em mim ali. Sempre viu o mercado financeiro pra gente mudar de vida. Que loucura, mano. Que doideira, velho. O índice ajudou você, hein? Já ajudou. Era o índice ou Forex que você ficava sofrendo? Cara... Nessa época aí. Foi Q-Option, eu sofri. Sofri no Forex, sofri na B3. E aí, você sofria onde? Em qualquer lugar. Em qualquer lugar. Não tinha essa, sofri, né? Não tinha essa. Tá. Boa. E essa transição de técnica que você fez, né? Igual você falou assim, pô, comecei a operar a tendência, as coisas começaram a melhorar. Aí eu perguntei pra você, mas e hoje é igual? Eu falei, não, hoje é diferente. Hoje né? é diferente. Como é que foi essa transição? Porque normalmente aquela primeira transição, assim, que tá dando certo e faz a transição, é meio... A gente dá uma... Sim, é difícil. Então, essa transição já veio junto na sala já, quando eu já tinha sala de B3 ali, em 2023. Ou seja, eu sempre fui de estudar, né? Sempre fui de estudar, sempre. Tá. Ali o mercado. Na real, nunca gostei de estudar também, nem na escola, mas quando era alguma coisa assim que eu podia melhorar de vida, eu sempre, tipo, eu nunca gostei da escola, mas eu fui pra faculdade. E, tipo, eu nunca tive vontade de fazer faculdade. Eu fui porque ia tentar mudar de vida, mas também desisti. E aí no mercado sempre fui de estudar, então eu sabia os pontos de reversão do gráfico, sabia os pontos que, pô, às vezes dá pra ir contra a média ali, só que eu não tinha coragem de entrar. Não tinha coragem de comprar um fundo, não tinha coragem de vender um topo. Hoje eu só opero assim, mas antigamente eu não tinha. Mas eu já via, pô, aqui tá batendo numa média num gráfico maior, uma retração, aqui uma troca de polaridade, o mercado bate aqui, se falhar ele pode reverter. Então eu já tinha essa concepção, mas eu não tinha coragem de executar. E aí essa coragem veio, aí eu chegava no ponto, aí deixava o gatilho, a gente não pegava. A gente esperava o quê? Ele tentar vir testar de novo a região, quando falhasse nós pegava. Então eu comecei assim, tipo no segundo teste. Então tinha vezes que ele batia também, já revertia também, eu ficava de fora. Não tinha coragem de pegar, né? Então era
Operações agressivas, chama até hoje, são operações agressivas. Mais agressiva, aham. É. Tá. Você tem basicamente uma... Hoje você tem uma sala? Duas, né, na verdade, salas. né? Duas salas. Na verdade, como é que é? É uma sala em 2 horários ou são 2 salas? São 2 salas, né? Uma sala ali de Forex, às 4 da manhã. Tá. Essa sala dura 20 minutos. Às vezes. Mano, nesse horário não tem condição, não, velho. Vocês são muito loucos, velho. É. Aí quando você experimentar, você não vai querer parar. Não, nem quero. Nem quer, né? Não, eu já não durmo direito. Se você começar a acordar 4 horas da manhã, fodeu, vou morrer. E eu também sou ruim pra dormir, cara. Sou ruim. Tem É dia mesmo? tem dia que eu vou dormir meia-noite. Ontem eu mesmo. durmo todo dia meia-noite. Ontem mesmo, fiquei assistindo podcast, assisti podcast aqui, assisti Os outros? outros podcasts do jogador de futebol, eu gosto de futebol, né? Tá. E Percebe-se, né? Time grande. Gente. time grande. De onde veio esse nome? Cara, foi de infância, então eu sempre joguei bola na minha infância, né? E aí eu tinha um tio que sempre que ele me via, ele me chamava, ô time grande, time grande. Aí, essa é aquela coisa. Você não gosta do apelido, o apelido pega, né? Esquece. Esquece. Quanto mais puto você ficar, mais ele gruda. E aí todo mundo começou a me chamar de time grande. Lá onde eu morava. Aí virou apelido. E você era bom de bola? Era bom. Era bom. Ainda sou. A cara que não joga nada, não tem? Que cara que de zagueirão quebra... Zagueirão quebra canela, não tem? Hã? É que eu não sou metido, né? Então... É igual aquele vídeo que vocês me mostrou, né? Não, o fulano é bom, mas eu sou melhor. É, isso mesmo. Time de torce. Corinthians. Sofredor. Tá bom. Não dá, né, gente? Tem alguma coisa o cara tem que pecar, né? Normalmente, corintiano e tal, é um bicho mais... Oitém, hein? Eu tô aqui pensando aqui, um monte de brother meu, tudo corintiano, velho. Tudo corintiano. Ou os caras é corintiano, não é flamenguista, mano. Parece que não tem mais time. Esses dias não. Ultimamente eu tenho encontrado muita gente que torce pro Vasco. Falo, mano, onde vocês estavam? Vocês vieram de Marte? Vocês chegaram agora na Terra? Porque eu não conhecia ninguém torcer pro Vasco, velho. Torcer pro Vasco, né? É porque nem o cara que chama Vasco torce pro Vasco. Eu falei, não é possível. Fala sério. Não é possível, né? Aí, cadê a tela? Então bora lá, vamos pra tela do Danilo aqui. Falei pra ele, prepara alguma coisa legal lá pra nós entregar free pra essa galera. Show de bola. Manda pra nós, qual a boa? Vou preparar aqui o que a galera mais tem dificuldade, que a galera mais gosta também, que é operação na abertura de mercado, né? Operações ali nos primeiros minutos. Então, eu costumo dizer que o mercado abre 9 horas, mas o trade de abertura, ele não começa às 9, né? Começa muito antes. Às vezes começa para mim um dia antes, que eu vou lá e mapeio o gráfico, ver as regiões que ele está, já deixo tudo pronto. Então, quando o mercado abre, eu já sei o que eu quero fazer. Uhum. Então, aqui eu trouxe um exemplo. Então, aonde eu mais olho, aonde eu mais analiso é os 60 minutos. Tá. Então, se a gente perceber aqui aonde tem essa setinha aqui que eu coloquei. Ele abriu caindo, mas ele veio caindo numa região que para mim não existe vendas. Então, onde eu vou olhar mais para compra quando ele falhar. Né? Então, por exemplo, ele veio testar uma média de 50 nos 60 minutos. A média de 50 ascendente, eu também chamo ela de último paraquedas da tendência, né? Tá. E aí segurou. Se a gente olhar no 15, nessa mesma região tem também uma média aí de 200. Nos 5 minutos, média de 50 também, ou seja, no 2 minutos, média de 200. Porém, não é só isso. Vou usar também regiões de suporte e resistência, troca de polaridade, retração, né? 50, 61, 76. Vou buscar sempre confluências, não só médias, sempre regiões também. Então o mercado veio caindo. Numa região que não existe venda, para mim eu vou esperar a falha. E aí quando vem a falha pelo 2 minutos lá, consigo entrar comprado. Boa. Né? Com stop abaixo, bem pequeno mesmo, o risco fica ali em torno de 150 pontos, Tá. 120, 100 pontos. E na abertura, normalmente, você gosta Mas e aí? Você faz o trade de abertura. Se der ruim, e aí? Acabou o dia. Não, porque, bom, para dar ruim eu tenho um gerenciamento que é 3 stop. 3 stop. 3 stop. E se der bom? Se der bom eu paro também. Você leva esse bicho até onde? Até Como é que você conduz isso aí? Por exemplo, entramos num trade, já espancou para cima ao nosso favor, aí eu vou ver o que tem de região.
ele buscar. Se tem um topo anterior, se vai ter uma média. Sempre vejo essa região. Boa. Posso projetar alvos também. Se tiver ali pivô para projetar. Tá. Né? Tá. E deixa eu te falar. O que é essa médiazinha preta aí, sem ser essa que tá pontilhada? Qual que é? É a 20. É Média de 20. aritmética? Aritmética. Né? Ah. Só a 9 é exponencial. E Tá. aí a 200 eu uso as duas. Você usa as duas. As duas. Porque Como é que você usa? Você usa o range entre elas? Como é que você faz? eu coloco as duas no gráfico. Coloco uma exponencial e uma aritmética. Com a mesma leitura da 200. É porque a exponencial ela é a média mais rápida. Uhum. Então tem vezes que, por exemplo, num gráfico maior, vai 15 minutos, tá vindo buscar uma 200, e às vezes ele vai bater primeiro na 200 exponencial. Nessa 200 exponencial vai ter umas confluências. Tem uma retração, vai ter uma troca de polaridade, um VWAP do dia anterior. Tá. Vai ter uma confluência, então se falhar, a gente testa assim aquela região. Você faz também. um trade testando lá. Se der ruim, você pega na 200 lá embaixo. Pega na Você 200 pega na lá embaixo. aritmética. Isso, Boa, isso mesmo. boa. A sua 50 é aritmética também. A aritmética também. Né? Então a 9 exponencial e a 200 a gente usa as duas. E o FIBO? Usa FIBO? Usa FIBO retração. Pega mais operações ali no 61, no 7640, né, que é o 76,4. Sim. Pega operações. Mas FIBO sozinho eu não uso. Tá. Sempre com confluência. Confluência médias, troca de polaridade. Sempre busco isso também. Então, simplesão. Boa. Simplesão. Boa. Né? E tem um tempero da casa também, né? Tem o tempero da casa também. Que aí também, né, filho, se você quiser também, você segue lá, né, enfim, e você Isso. vai descobrir. Então né? tem as regras, tem... Às vezes, só de bater o olho no gráfico, eu já sei que, pô, ali eu não vou conseguir comprar. Entendi. Não vou conseguir vender. Boa, Né? Então, mas também não é Tá. por isso que a gente vai caçar topo fundo. Tem que ser em pontos específicos também. boa. Tá. É. E deixa eu te dizer uma coisa. Essa parada, Elliot, essas coisas, usa, gosta, não gosta? Não, meu é o simples Não que usa. funciona mesmo. Essa Tá, parada não de- usa. De falar inglês aí pra operar não precisa, não. Se tiver choque, não? Não. Boss, não? Não. tranquilo. SMC? Hã? Você não tem uns amigos da SMC, não? Tem, cara. Eu também tenho, velho. Usou Tem. todos eles. Inclusive, zoa? só que o público deles acha que eu não gosto dos caras e nós é brother. E nós é brother, Nós troca né? ideia no telefone, falando, igual Sim, ontem com sim. o Cairo lá. Ficamos um tempão com o Cairo no telefone ontem. Tipo, exatamente. O Então, público me odeia. Esse cara fala, você é preconceituoso, você não sabe o que você tá falando. né, A gente, vocês então. estão muito emocionados. Sim. Mas também não tenho nada contra, não. Até admiro, é uma técnica, assim, acho que... Rapaz, eu difícil, admiro a né? criatividade dos caras, mano. É. Porra, eu não conseguiria criar esse nome, não. É, né? Nossa, muito bem feito, cara. Gourmetizaram, assim, um negócio de uma forma absurda. Ficou lindo. Ficou Verdade. bonito, velho. Né? Verdade. E o pessoal gosta, né? Sim. E boa. E boa. Bicho, os seus alvos são suporte de resistência, igual você falou, um topinho anterior, etc. Faz expansão de Fibonacci ou não? Faz também. Projeção de fibra. 161.8 e tal, Isso, faz. projeção. Tá. Isso. Ou então, por exemplo, a gente comprou um fundo, igual aqui. Se a gente perceber, a gente comprou um fundo, né? Obviamente, o mercado caiu antes. Tá. Então, eu vou poder também usar a retração dessa última movimentação aqui como alvo. Às Beleza. vezes ele pode travar no 61, no 76. Sim. Tem Posso alguma usar retração também. que você gosta mais no índice? O 76, cara, eu tenho uma regra pra ela. 7,5, mano? 7640. Tem uma regra pra ela. Não é todas as vezes. Tem uma regra que eu chamo de último paraquedas da retração também. Entendi. Rompeu direto 50, rompeu direto 61. Parou no 7,5, chegou esticado? Chegou esticado no 76, tem mais uma confluência, ali é um ponto de parada. Entendi. Então dificilmente ele vai romper fácil. É a que Pode você mais até gosta romper. no índice. Isso. Achei que você ia mais falar gosto. 50. É, né? É, É o 76. boa. E o dólar? Mesma coisa. 7,5 também? Opera igual. O dólar dá umas violadas no 61 ali, né? Sim. Aquelas violadas para lá no 7,6, né? Dolinha... Cara, ultimamente eu tô Eu acho operando que mais hoje, dólar. o fundo do dólar, inclusive, eu não sei o que aconteceu depois, mas hoje é que esse bicho deu uma paradinha no 7,6. Porque ele passou um pouquinho para baixo do 61, falhou, subiu. Foi, então. Capaz que foi. Hoje o dólar também, ele abriu caindo, né? Hoje abriu caindo ali e pra mim também não existia vendas. Pela regra do Tá. operacional. Tá, Por ele já tá no fundo, tava no próximo ao 7,6 também. boa. E
Eu até queria vender ele, mas para vender ele precisaria abrir com gap de alta para ser um pullback no macro. Boa, top. ser um pullback Eu também no tava macro. com uma visão muito próxima disso. É. E suportão chato aquele do dólar, hein, velho? Que Não tá gráfico passando horror... por nada, né? E cara? que gráfico horroroso aquele do Pois diário. é, cara. Pelo amor de Travado. Deus. Um candle do lado do outro, não sai dessa faixa de preço. Feio demais, velho. Hoje subiu. Eu falei, hoje vai romper, hoje vai embora. É, Devolveu tudo. sim. Então, cara, eu gosto de operar muito olhando o macro. Tá. E o micro é só para replicar. Então, tem até outro exemplo aqui que fica até simples e o que eu fazia muito quando eu operava só pullback nas médias. Por Boa. exemplo, aqui a gente tem um gráfico de 60 e um de 2 minutos. Então, por exemplo, nessa setinha aqui, foi onde foi a compra. Então, o mercado abriu, pequeno gap veio caindo. Só que para mim aqui é uma região de troca de polaridade, uma região de 7,5, Uhum. né? E também a média de 200 ascendente aqui nos 60 minutos. Então, eu não vou conseguir pensar numa venda aqui. Boa. Então, se a gente olhar o 2 minutos, abriu lá na 200, gap de alta caindo. E voltou aqui, muitas pessoas que só olham o micro, muitas pessoas que só olham o 2 minutos, olham o 5, não vê nenhuma barreira aí, vai falar, pô, vou vender. Vai vender achando que é um pullback de médias aqui. Só que na real aqui pra mim não existe vendas, né? Então aqui Boa. é onde se ele falhar eu tô sim comprando. Troca de polaridade, retração, média nos maiores. Boa. E isso para quem tá começando, né? Para quem já é acostumado com back na média, etc. Enfim, né? Quando vê uma compra ali, pira, né? Fala assim, mano, eu não Pira. consigo fazer essa compra. É Fala, não, igual- calma que você vai acostumar, né? Isso, então aqui também eu via isso acontecer, mas eu também não tinha coragem de entrar. No começo, É. no começo o pessoal acha que é sorte, né? Sim, Ela fala, você deu sorte pra caralho aí. sim, Você comprou esse negócio, deu uma sorte da porra, cara. É. isso. Agora, uma compra dessas aí, por exemplo, é comprar baixo, né? Se você está comprando no suporte, né? Vai ser no suporte curto prazo, é comprar baixo. É. Mas quanto tempo vocês dois demoraram para vocês começarem a olhar um preço cainte assim e falar assim, cara, eu vou crer nesse suporte, ou eu vou tomar esse stop aqui, depois eu vou tomar mais um, mas eu vou tomar outro, vou seguir esse plano e depois eu paro, mas eu quero pegar uma boa reversão aqui. Porque isso, na teoria, não é reversão, a tendência é de alta, média de 200 para cima, média de maior tempo para cima. Quanto tempo demorou para você ter essa virada aí? Aham, então foi na real, eu estudava muito isso, não tinha coragem de entrar nessas operações por ser agressiva, né, contra as médias, mas eu sabia que funcionava. Então, por saber que funcionava, teve uma hora que tive que ter essa coragem, né, Boa. e essa coragem foi vir só em 2023. Cara. Então, eu Boa. operei 21, 22 ali, É, só a favor mas das é isso médias. mesmo, cara. É, Leva um Leva um tempo. leva um tempo. Leva um Porque, principalmente pra quem olha muito pra média, né? Sim, E aí o cara fica 100% dependente da média, né? Sim. Ele não consegue fazer nada se não for a favor da média. é, Agora é aquilo também, né? Pô, beleza, tu não consegue fazer nada se for a favor da média. Tá bom, mas que tal você operar a favor da média dos 60, então? Que verdade. tal você operar a favor da... Essa aqui é a 200? Essa meia 200, vermelha aqui? 200. Você operar a favor Isso. da 200 dos 60. Você não tem vontade, não? Falar, tem. Fala, então, vamos lá, ó. Vambora, Vamos lá nos dois, lá você consegue pegar com stop menor, né? isso mesmo. Só que aí é aquilo, né? O cara fala, mano, mas não tá contra o VWAP, tá contra tudo. Você usa VWAP? Os VWAP. Tá contra o VWAP, tá contra a 9, tá contra a 20, tá contra tudo, contra todos. É. Então Né? eu até escrevi aqui em cima, né, o poder dos tempos gráficos, cara. Então, quando de fato eu comecei a usar isso aqui, a mente clareou. No começo é difícil, né? A gente coloca ali, tipo, eu opero no 1 minuto, no 2 aqui, mas eu olho os gráficos maiores tudo ali, os Sim. 5, 15, 60, Sim. diário, sempre tô de olho. Então hoje eu tenho 2 telas para operar, então é bastante coisa. Então no início isso é difícil de você ir pegando aquele esquema, pegando aquele feeling, mas depois que pega, Boa. não consegue mais parar, né? Top. Muito bom, muito bom. Tem mais alguma coisa que eu queria passar aí? Show, eu separei esses Top. dois exemplos. Pra mim, eu tô satisfeito. Pra mim, didaticíssimo, assim. Tem muita gente que, cara, nunca ouviu falar disso. Não, E que verdade. peca nessa base aí, ó. Pega nessa base. Né? Acha que é um pullback de média, tá vendendo Exatamente. ali, Peca no nessa fundo. base, acha, não, vai ser um pivôzinho de baixo ali, com um pullback plano, e vai perder o fundo e Isso. vai buscar o alvo. E o Isso. cara nunca entende por quê. Nunca entende né? por quê, né?
Boa. Aí, tem pergunta aí? Tem pergunta aí do Instagram do Danilo? Senhores, vamos lá. Aqui no Instagram do Danilo, aqui na caixinha de pergunta. Deixa eu ver. O Cal Trader falou o seguinte: eu ficava encasquetado porque não tinha nenhum episódio do time grande no pódio do Vasco Mamed. Cara, ainda bem que nós não traz todo mundo uma vez, porque senão nós tá ferrado. Tem que fechar as portas desse boteco aqui. Né? Tá aí, ó. Vocês pediram aí, tá aí o homem. Pô, cara, essa é uma pergunta difícil, assim, de responder. Então eu vou te fazer ela. Tá bom. Vamos lá. Cara, o Salles Hugo tá perguntando o seguinte: Danilo, como ter disciplina? Essa aqui é braba, difícil mais responder isso aqui. Cara, ter disciplina é difícil. Mas e aí, como ter disciplina? E aí? Cara, eu sempre... É até difícil falar, às vezes parece mentira ou não, mas é que eu sempre fui um cara disciplinado. Eu sempre quis vencer na vida, não importa como. Então, como eu falei mais no início, eu já tentei várias coisas na vida, então eu sempre fui disciplinado. Sempre quis fazer o jogo virar. Então, nunca fui de ter esse problema, né? De indisciplina. Sempre pra mim foi mais tranquilo essa parte. E aprender com os erros dos outros também. Na sua concepção, então, é mais uma questão de... Se a sua vontade de vencer for grande o suficiente, você vai ser disciplinado. Tem que fazer. Sendo isso. Dolorido. Isso, mesmo sendo dolorido. Tem que fazer o que precisa ser feito. Por exemplo, até mudando de assunto um pouquinho, eu tento ser magro há muitos anos também. Só que eu tô conseguindo emagrecer agora porque realmente fui tendo disciplina pra isso. Boa. E teve disciplina pra ser gordo também, né? Também. Tem esse detalhe, né? Tem que estar comendo sempre, né? Tem que estar comendo sempre, judiando, né? Enfim, Jackson, aqui tá escrito Fretas, deve ser Freitas. O que você recomenda a não fazer no mercado? Médio pra trás. Médio pra trás? De jeito nenhum? De jeito nenhum. Boa. De jeito nenhum fazer médio pra trás, cara. Ih, essa aqui é polêmica demais, sempre foi. Rafael Padilha tá perguntando, aonde que ele inicia? No Forex ou na B3? Isso aí é difícil de falar, mas eu sempre falo e tenho amigos que estão começando do zero para começar na B3. Por mais que mini índice ali é um pouquinho mais difícil, mini dólar também. Tá. Mas eu sempre falo para começar na B3 pelo profit ser mais tranquilo do que o MetaTrader. Tá. Também tem o Black Arrow, né, e tal, mas... Tem TradingView também agora? Sim. Mas ali por ser nossa moeda brasileira também, então eu sempre falo pro pessoal começar na B3. Tá, boa. Só pra começar na B3. Boa. Inclusive agora dá pra operar no TradingView, né? Dá. Agora dá pra operar no TradingView. Eu mesmo eu não uso MetaTrader, mano. Eu tô usando TradingView. Sou dos anos 90 ali, dos MetaTrader mesmo. Não tô usando Black Arrow porque as corretoras que estão ali, o spread alto pra caceta, o custo lá nas estrelas. Não dá. A Marcela Villeroy, sei lá, Marcela, desculpa aí se o seu nome for muito chique, porque esse nome chique assim eu tenho dificuldade de falar, viu? Você teve algum mentor? Cara, não tive nenhum mentor, acredita? Até muitas pessoas desacreditam disso. Quando eu conheci o Gorila também, muita gente perguntou se eu era aluno do Gorila também e tal. Tá. O Gorila, um abraço aí pro Gorila, somos amigos. Eu não tive porque eu não tinha a grana para comprar a mentoria. Então, mentoria tipo 3 mil, a mentoria ali era o que eu via as pessoas ali. Mas eu já estudei todo mundo. Todo mundo que você imaginar, já estudei conteúdo gratuito, Instagram, YouTube. Imagino. Já estudei todo mundo, esses caras antigos aí tudo. Boa. O Adson Cardoso perguntou se você usa leitura de fluxo. Não, zero fluxo, cara. Só gráfico mesmo. 0. Zero fluxo. Não tem nenhum Times in Trades aberto ali na sua tela, então. Não, nada de UBS. O Vini Saiba
perguntou o seguinte: o que te fez perder o medo de aumentar a quantidade de contratos? Ou seja, o que te fez perder o medo de aumentar a mão? Isso aí foi tendo um resultado, né? Semana após semana, mês após mês. Aí vai dando a coragem. E aí, como aquela história que eu falei, né? Tinha que arriscar. Então, pra sair dos 5 mini e ir pros 10, vendi a motoca e fui pro tudo ou nada. Boa. Ó, isso aqui já foi também. Pra gente matar aqui essas perguntas, então. O Junior Boff perguntou o seguinte: você já imaginou ter tudo que tem hoje? Ter uma Porsche, casa... Sua Porsche é azul? É laranja. Casa, Porsche, a consistência, enfim, esse aqui é seu fã, falou que gosta muito de você. Sim, o Júnior tá comigo um tempinho também. Abraço, Júnior. Sim, cara. Sempre já tive tudo na mente. Só que, pra falar assim, verdade, eu sempre quis ter uma Porsche? Não. Isso foi sonho ali de quando eu fui morar pra Balneário. Eu vi que era possível, era o que eu via todos os dias, então é questão do ambiente. Uhum. Mas eu sou da época lá do estilo amarelo, do golfão sei, lá. teto retrátil. Isso, então 2008, nessa época aí, eu tinha um sonho de ter esses carros. Então eu sempre quis ter um carro legal, uma moto legal, né? Então sempre passou na minha cabeça isso. Boa. Imagina, eu queria ter um Corolla, né? Talvez, um Civic, uma parada, uns carros diferentes e tal. Aí, de repente, você vê, uai, mas esse povo tudo andando de Porsche, porra é essa? Isso, dá pra ter também. Isso. Vocês moravam em um cômodo? Morei em um cômodo, cara. Quanto tempo foi isso aí? Como é que é? Cara, foi bastante... Você lembra mais ou menos quantos anos foram? Uns 5 anos por aí, né? Uns 6. 5, 6 anos aí, morei em um cômodo, no Capão Redondo. Morei de aluguel, em 3 cômodos, mas eu fiz o upgrade pra morar em um cômodo, e construí em cima da casa da minha sogra ali. Tá. Então, pra mim isso foi bom, que eu saí do aluguel na época, né? Mas a gente morou em um cômodo, então 3 pessoas ali em um cômodo. Era você, ela e a sua menina. Carinho, como é foda, hein? Então, o ruim era nos dias de chuva, porque era só telhado, né? E aí, às vezes, pingava... Eu lembro, teve um dia que eu fiquei bem triste, cara. Eu tive que levantar, assim, de madrugada, porque começou a pingar na cama da Mel, né? E aí, eu peguei e coloquei ela no sofá. E aí, levanta o colchão e tal. Nossa, isso é foda, né? Isso marca, né? Marca bastante. Então, eu lembro que aí nem consegui mais dormir, né? Tipo, eu falei, cara, tem que mudar essa realidade, tem que sair daqui. Massa, cara, que top. Boa. Muito bom. Caralho, Mel, você dá trabalho, hein? Porra, velho. Coitada, né, mano? Putz. Ô, Danilo, você lê muito, cara? Não, cara. Você já falou que você não é fã de estudar, né? Não. Você falou, tipo assim, aqueles nerdola, né? Não. Tá. Mas ler também não, cara. Eu li um livro só na minha vida. Mentira. Um livro só. Sério? Qual? Mais Esperto que o Diabo. Então pronto, eu ia pedir pra ele a indicação do livro, tá aí, tá indicado então, né? Foi que ele me ajudou no trade também, a não ter medo, né? Então, às vezes, o nome desse livro não tem nada a ver, né? Ele me ensinou a perder o medo. Boa. Mais Esperto que o Diabo, pronto. Tá aí a indicação do livro pra vocês. Deixa eu pegar aqui. Tem um quadrinho legal aqui, rapaz. Um quadrinho aqui que chama Bate-Bola, Jogo Rápido. Você gosta de futebol, você sabe. Você sabe como é que é, né? Vamos lá. Deixa eu... Aqui eu escolho o modo easy, normal ou hard. Qual que você quer? Mas o hard é o quê? Não. Isso é nível de dificuldade, né? Uhum. É easy, normal e hard. Qual que você quer? Vamos no normal, então. Vamos no hard, então, vai. Então vai. Falei que ele falava, vou jogar um acima. O que você quer? Na mão, você quer perder os dedos da mão ou do pé? Brincadeira. Não, vamos lá. Vamos lá, bate-bola, jogo rápido com o Danilo, time grande. Danilo. Cara, tem algum trader que é a sua inspiração hoje? Cara que você fala, pô... Não tem. Mas eu gosto bastante, já falei o nome dele aqui algumas vezes, do Gorila. Também sou amigo do DM também. Muita gente boa, os dois ali. Boa.
E o Matheus também, Matheus Statepec. Sei, carequinha. Sim. É, Tá. sim. Ele só não joga bola, né? Não. São ruins de bola, eu né? sou melhor que eles. Pô, É. tá. É. Desafio de futebol? Como é que Já é? Conta lancei o aí. desafio de futebol aí. O Gorila falou que aceitou, mas não sei não. Mas Acho não que é montou nenhum mentira. time. Não montou nenhum Como é time. que é? O time dele contra o seu? É. Mentorados contra... Mano, o Gurila não deve mentorados. conhecer um cara que joga bola. É pior Não que ele deve- conhece vários, hein? É mesmo? É. Bora, Márcio, montar Ai. isso também? Nossa senhora da batia. Eu já prometi pra mim mesmo que eu nunca mais ia correr atrás de uma bola rolando na vida. É. Misericórdia, pai. Um arrependimento. Não ter conhecido o Day Trade antes. Não ter conhecido day trade antes. Aí, mano, você falou que todo dia tô fazendo bate-bola, jogo rápido, chega notificação. O visitante fulano de tal de Jesus Silva entrou. Compra por internet. Eu não comprei, tá? Vou deixar isso claro. É. Não comprei. É uma fé, vou denunciar, cara. Meu Deus do céu. A Shein arrebenta, gente. De 10 em Pois 10 é. reais na brusinha, meu irmão, você monta um galpão. Monta um galpão. Só que a maioria não serve, aí vai pra doação também. É. Não serve, mas foi barato. Vai barato. Foi barato, Foi velho. barato. É, pô, foi barato. Então, um forte aprendizado. Forte aprendizado, cara. É os erros dos outros. Boa. Uma conquista marcante. É aposentar meus pais. Boa. Eles moram lá em Balneário? Eles aqui? Moro aqui em São Paulo. Tá. Mercado financeiro. Mercado financeiro, bicho de 7 cabeças. Família. Família é a base de tudo, né? Deus. A base de tudo também. O trader que não estopa é Zé Ruela. um dia marcante de loss. Cara, um dia de payroll. Comprei e estopou pulou stop. Então, um stop que era pra ser aí uns R$1.000 virou 7. Putz. E aí abriu com gap de alta ainda. Nossa. Entrou em leilão e ainda abriu com gap de alta. Não deu nem pra comprar depois. É aquilo que você fala, né? É. Você olha pro mercado e fala assim, cara, o que você tem contra mim, velho? É. Só porque eu entrei. Se a sua boleta tivesse só um botão de compra ou de venda, pra índice, você queria que tivesse só o botão de compra ou de venda? De venda. De venda. É. O índice é bom pra vender, né? É bom. Acelera, né? Ultimamente ele anda meio compradorzão, né? Mas... Sim. Brasil. Brasil? Bom, país legal. Hater. Gente boa, engajamento. Boa. Análise técnica é Sensacional. Lula. Nem cheira e nem fede. Boa. Quem é o galã do mercado financeiro? Vasco, uma média. Não vale eu. Não vale ninguém que tá aqui dentro. Não vale ninguém que tá Não. aqui dentro. Então é o Starter Pack. Boa. Ave Maria, é só Jesus na causa, né? Quem é a musa do mercado financeiro? Que é a musa. É. Confesso que eu não acompanho muitas mulheres. Ah. Mas acho que hoje aí pra mim é a Letícia Gouveia. Boa. Ah, ela é sua parceira lá da Parceira Elite, lá, pô. Isso. A Letícia já veio aqui, muita gente boa ela, cara. Um dia marcante de game. Um dia marcante de game. Os primeiros 10K. É? É. Você lembra desse dia? Ou... Lembro desse dia, cara. Lembro desse dia. Primeiro 10K em um dia só. Em uma operação. Boa. Foi no Dolinha. Boa. Dolinha. Dolinha. É no exemplo de operações que eu mostrei aqui. Boa. É. Top. É possível vir do nada e vencer? Sim. É? A prova viva. Top. Pra gente encerrar. Truco, cerveja ou churrasco? Churrasco. Churrasco? É. Boa. Essa aqui você já sabe, né? Não. Não? Não. Ah, respondeu certo sem saber. Ah, É sempre churrasco, mano. Porque onde que tem truco e cerveja? não No tem, né? churrasco, porra. No churrasco. Já tem tudo. Danilão, quem não te conhece, cara? Aonde que te acha? Como é que te acompanha? Como é que troca ideia contigo?
Me acha no Instagram ou no YouTube. Danilo _ time grande. Danilo _ time grande. Isso. No YouTube também. No YouTube também. YouTube e Instagram. @ Danilo _ time grande. Jovem, é o seguinte. Instagram, Danilo _ time grande. YouTube, Danilo _ time grande. Se você chegou até o final do episódio, escreve aqui. Hashtag, fala aí. Hashtag... hashtag na pura calma. Hashtag na pura calma. Isso aí. Hashtag na gostei. Vocês inventam os trem, velho. Hashtag na pura calma. Isso. Beleza? É um dos Então- meus bordão. Ah, é? É. Boa. Então, se você chegou até o final aqui, inclusive, se você é aluno do lado ou tá na sala do Danilo, hashtag pura calma. Ele vai olhar, tá? Ele vai olhar se Vou você olhar. realmente tá dedicado, se você assistiu o episódio até o final. É isso Beleza? Hashtag Isso aí. pura calma. Cara, obrigado por ter vindo. Obrigado por ter Valeu. aceitado o nosso convite aí. Eu que agradeço aí a participação. Gostei muito de estar aí. Conhecer Tamo você junto. também. Tamo junto. Parabéns pela história de vocês, né? Construída junto aí, mãozinhas dadas. Muito top. Eu adoro histórias, assim, eu acho top demais, né? Parabéns por não ter deixado esse cara desistir, né? Senão, muito provavelmente, hoje estaria onde? Entregando o iFood. É isso. Que não tem... Que é digno pra um cacete, inclusive. Digno, Né? sim. Só que, ó, pô, se você A gente quer merece melhorar... mais, né? Exatamente. É isso. É um pedaço da trajetória que faz você crescer, né? Mas ninguém quer ficar lá o resto da vida, né? Sim. Boa. Isso Muito aí. bom. Parabéns pra vocês aí. Valeu. E fica de olho porque vai sair os cortes com o Danilo aí segunda, terça, quinta e sexta. Beleza? Vai sair lá no Instagram dele. Eu tô avisando ele agora, ao vivo, pra todo mundo. Pra ele não esquecer de aceitar, tá? Sai lá Vamos aceitar. na collab. Fechou? Vambora. É isso. Obrigado, viu? Tamo Valeu. junto demais. Tamo junto. E é isso, jovens. Até o próximo episódio. Segue a gente lá no Instagram também, @OsTradersPodcast. Se inscreva nesse canal e se prepare pro próximo episódio. Valeu. Tchau, tchau.